bem, gente? Começa agora mais um episódio do seu podcast no Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, que nessa temporada tá incrível, gente. Liberdade é o tema da nossa temporada, um conceito sobre constante ameaça pela união da política e religião. Conselhos muito práticos, voltados aí para a nossa realidade atual, extraindo da experiência do próprio Jesus, tudo aquilo que passou o povo de Deus no passado. E nessa semana vem, gente, aqui uma experiência linda para a gente extrair muitas lições para nossa vida prática, né? Para termos uma vida cada vez mais coerente com aquilo que nós abraçamos, com a decisão que nós temos de seguir a Jesus. E embora a gente viva num mundo com muitos direitos, né? Um mundo que tenha hoje muitas formas de proteger a gente, de muitas formas, como encontrar o equilíbrio, né, entre exigir nossos direitos e abrir mão deles muitas vezes. A gente vai ter uma grande oportunidade de bater um papo muito legal sobre isso nessa semana especial, nesse episódio que inicia-se agora, tá? Bom, eu queria apresentar aqui agora uma garota muito especial. Ela é muito atuante na igreja, é uma líder incrível, uma exímia pregadora, ama os ministérios que envolvem jovens, adolescentes, e especialmente o Ministério Jovem. Tá com a camisa vestida aqui do Maranata, viu, gente? É um prazer te receber aqui mais uma vez, Jaqueline, Jaque para os íntimos, né? Bem-vinda aí ao nosso podcast Contexto, muito obrigado por sua participação, tá? Por estar aqui com a gente. Bem-vinda. Eu que agradeço o convite, obrigada, pastor, que Deus abençoe todos que estão nos ouvindo, pastor também. Bom, e eu tenho a honra também de apresentar o nosso amigo Richard. Logo, logo vai casar, né, pastor? Em nome de Jesus. Case não, profetizando, né? Rapaz. Escuta aí, Camille. Logo mais o pedido chega. Que Deus abençoe sempre. O Richard, novo professor, né? Nosso professor da Escola Sabatina. Maravilhoso. Rapaz. Conhecimento topzera. Tá tudo tranquilo aqui hoje, então, que né? mentira, hein? Exatamente. E agora eu fiquei incumbido de apresentar o nosso pastor Márcio Paz. Ele é cantor. Olha o perigo. Ele toca violão pra caramba também. Acabou de ser papai da Eva e é casado com a Priscila. Saudade. E hoje ele falou que Paulo é um dos personagens que ele mais gosta da Bíblia, então ele vai arrebentar hoje, hein? Fica ligado. Tá tudo dominado, em nome de Jesus. Bora então pra frente apresentá-lo. Fabrício Leão, esposo da Aline. É nóis. Aquela que manda e ele obedece, isso né? em casa eu sou o cabeça, irmão. E a Aline é o pescoço, não adianta nada. Ele sabe. Pai do Fabricinho, que está no colégio e ABC. Isso aí, o cheiro, filhão. Te amo, hein? Então ele está com a gente aqui, liderando os jovens, Zona Leste e Norte de São Paulo. Pastor Fabrício Leão, vamos pra cima! Vamos lá! Obrigado, pastor Márcio, pela parceria, pela companhia, mais uma vez aí. Um abraço para os jovens de Caieiras, da região 5 também, todos estão lá, tem acompanhado o nosso podcast, obrigado, tá bom? Aliás, falar em podcast, esse recurso aí que existe para poder fortalecer mais a sua fé, liberado sempre no início da semana, no sábado à tarde, depois do almoço, em áudio, em vídeo. Você pode perseguir, também acompanhar e encontrar esse conteúdo lá, é a minutagem também de cada dia no canal da Paulista Leste, canal do YouTube, procurando por podcast no Contexto. Só encontrar lá esse conteúdo para você poder acompanhar, compartilhar com seus amigos e aprender cada vez mais aí, tirar algum insight, alguma ideia do nosso bate-papo aqui em torno da lição, tá bom? Se você preferir também áudio, acompanha lá na sua plataforma de áudio preferido. Digite também lá, escreva, procure por podcast no Contexto, Contexto Podcast, você vai encontrar o seu podcast também para você acompanhar aí em áudio, caminhando, na academia, onde você estiver aí, para aproveitar o máximo que você puder, tá bom? Nós estamos aqui também com nossas redes sociais, Jovens Adventistas APL. Acompanhe lá também os bastidores, os cortes da semana, o tema de cada semana, os projetos e ações que nós teremos também no Ministério Jovem aqui em São Paulo, né, na Paulista Leste, em São Paulo, e também em toda a América do Sul. É um ano incrível. Estamos aí pertinho de celebrar o nosso dia, o Dia Mundial do Jovem Adventista. A gente entende agora isso mais do que um ideal, né? Mais do que como uma coisa a se idealizar para o futuro. Maranata agora é nosso tema, é o tema desse ano, e queremos desafiar você a viver sonhando, anunciando, apressando, aguardando e amando a breve volta do Senhor, tá bom? Amém. Deus te abençoe muito. Eu quero convidar agora aqui, cadê quem vai orar? Meu Deus, onde quem é? Richard, ora aí com a gente, pede a bênção de Deus aí para o estudo de hoje que tá fantástico, ora aí. Fenomenal. Pai de amor, de infinita graça e misericórdia, por favor, nos dê sabedoria para explanar a sua lição, que os conceitos apresentados aqui sejam para enriquecer a nossa fé, Pai. Amém. Isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, viu? Obrigado, Richard, pela companhia e pela oração também, tá? Bom, gente, tema da semana tá muito legal.
Defesa de direitos. Esse tema tem tudo a ver com liberdade religiosa, né? Porque a liberdade religiosa, ela garante direitos, né? Garante proteção, garante liberdade, garante condições de você adorar o seu Deus, de ter o seu credo, de ter a sua crença, sem ser perturbado, ou ter isso cerceado, né, ou prejudicado por alguma entidade, por outra pessoa, ou pelo Estado, né, pelo Estado constituído de direito. Enfim, a gente percebe que é um tema muito importante, muito recorrente. Está longe de ser debatido em temas, né, dentro dos tribunais da vida, mas no dia a dia. Como a gente vivenciar isso na prática, né? Defesa de direitos é o tema do episódio de hoje. E eu queria, gente, já de cara aqui, ler aqui um trechinho. São muitos textos aqui de hoje. São 2 capítulos, mas eu vou ler somente aqui o começo, só para contextualizar, não é? A partir do verso 1 do capítulo 25 do livro de Atos. Leia os 2 capítulos, 25 e 26. Vai seguramente dar uma visão mais ampla para você do texto da semana, tá? 3 dias depois que Festo chegou a Cesareia para assumir as novas responsabilidades no governo da província, partiu para Jerusalém, onde os principais sacerdotes e outros líderes judeus se reuniram com ele e lhe apresentaram acusações contra Paulo, pedindo a Festo, como favor, que transferisse Paulo para Jerusalém, pois planejavam armar uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu que Paulo estava em Cesareia e que ele próprio voltaria para lá em breve. Alguns de vocês têm autoridade, voltem comigo, disse ele. Se Paulo tiver feito algo de errado, vocês poderão apresentar suas acusações. Aí depois de 8 dias, voltou para Cesareia. No dia seguinte, convocou o tribunal e mandou que trouxessem a Paulo. Quando Paulo chegou, os líderes judeus vindos de Jerusalém se juntaram ao seu redor e fizeram várias acusações graves que não podiam provar. Paulo respondeu: não sou eu culpado de nenhum crime, como as leis de nenhum crime contra as leis judaicas, contra o templo, nem contra o governo romano. Então Festo, querendo agradar aos judeus, perguntou: você está disposto a ir para Jerusalém e ali ser julgado diante de mim? Paulo respondeu: este é um tribunal oficial romano, portanto devo ser julgado aqui mesmo. O Senhor sabe muito bem que não fiz nada de mal aos judeus. Se fiz algo para merecer a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a estes homens. Então, eu apelo a César. Cara, olha, dizem inclusive aí os estudiosos da Bíblia que Paulo possivelmente era um advogado. Se tinha alguém que manjava de lei, se tinha alguém que manjava de idioma, se tinha alguém que manjava de trâmites envolvendo direitos, era o apóstolo Paulo. Então a gente percebe aqui, né, Paulo está envolvido aqui em um julgamento, né, começa a sua série de acusações, ele é levado aqui para ser julgado, né, acusado de várias acusações aqui pelos líderes religiosos da época, todas infundadas, né? Ele é a princípio julgado, né, depois de uma semana praticamente ele volta a ser julgado por Festo, né, que era o governador da província ali, de Cesareia, e ali interessante, né, porque ele não vê nada do que acusar Paulo, e eles começam a fazer de tudo para Paulo ser jogado, né, para ser julgado na comarca de Jerusalém. E Paulo, não vou não, porque vai dar ruim ali. Eles queriam matar Paulo, né? Queriam matar Paulo no traslado. Queriam invadir ali, imagina a galera ali invadindo e matando Paulo, né? A comitiva romana levando Paulo para lá. E Paulo, não, sendo assim, eu prefiro ser julgado em Roma mesmo. Eu quero fazer uso do meu direito, quero ser julgado lá. E apelou a César. Já que lá eu sou romano, então lá eu quero ser julgado também. E ele sabia que as leis seriam bem justas. Isso. Em outras palavras, Paulo fez aqui uso dos seus direitos. A pergunta é quando fazer uso e quando não fazer uso dos seus direitos. Vamos lá, gente. Tirem da semana. Depois lê também Atos 26. Bem legal. Acontece também com Agripa, que é um outro rei. E acontece a mesma coisa. Não encontram nada do que acusá-lo e ele permanece da mesma forma. E eles vendo tudo ali, cara, não tem do que acusar, nem Festo, nem Agripa. Olha, se você não tivesse apelado a César, a gente ia te libertar, porque não tem nada do que te acusar, tampouco para te condenar à morte. Mas seguiram o pedido dele e ele fez uso do direito que ele tinha. Quando fazer isso, quando não fazer, a lição vai trocar uma ideia sobre isso, né, gente? Tirem da semana, impressões que vocês tiveram. Começa aí, Richard, o que é que você extraiu da Tirem da semana? Eu consegui visualizar 2 coisas aqui. A primeira coisa é que quando o rei aponta para o personagem aqui dessa história, possivelmente pode ser Paulo, e fala assim: você não vai se defender?
E ao invés de ele colocar qualquer defesa, ele quer apresentar o seu verdadeiro defensor. Que nessa história a gente vai ver que é Cristo e tal. A segunda lição que eu vejo dessa tirinha é que em qualquer e todos os momentos a gente pode usar para pregar o evangelho. Até nos momentos mais contraditórios, assim, você tá no meio de um tribunal, o que você vai fazer? Se defender? Não. Eu vou demonstrar o meu Deus. Incrível isso, né? Paulo estava ali diante de acusações e ao invés de se defender, ele escolhe falar de Cristo. Foi o que eu coloquei aqui também. Antes de Paulo falar dele, ele quis falar de Cristo, não se importando com a situação. E se você vê ali, o tá em caixa alta, né? Uhum. Então, é como se ele estivesse falando assim, ó, primeiro eu quero falar dele, de Cristo, o meu Cristo, do Messias. Então, eu acho isso muito bonito, porque ele não ficou com medo do que ele sofreria. Porque geralmente quando a gente começa a falar muito assim, não, é porque eu não fiz nada errado, você já tá com aquele medo ali, você tá querendo buscar benefício próprio. Ele não estava se importando com o que iria acontecer. Primeiro porque ele já sabia. Foi o que a gente comentou em outras lições aqui. Uhum. Quando a gente se prepara para algo que é ruim, quando chega aquela situação, a gente já está mais tranquilo. Aquela era uma demanda religiosa, que se tornou uma demanda civil, né? Mas ao mesmo tempo, Paulo sabia o motivo pelo qual ele estava sendo acusado, né? Era que ele pregava a Cristo, né? Um Cristo que era ressuscitado. Essa era a acusação. Esse cara está sempre pregando que o Cristo ressuscitou. Aí ele fala assim, mas qual é a dificuldade de acreditar que Deus pode ressuscitar alguém? Se ele ressuscitou o próprio Cristo, ele apareceu para mim, ele vai contar o testemunho dele e tal, aquela coisa toda. A dificuldade de aceitar então, tudo isso, né? Não quer dizer que você, até coloquei aqui uma pergunta, né? Podemos nos defender das acusações dos que perseguem os servos de Cristo, quando elas forem demandas reais, palpáveis, que a gente precisar defender? Sim. É possível, tem que se defender quando for necessário. Mas é interessante, né, quando o apóstolo Paulo fala dessa defesa, né, ele sabia o motivo era Cristo. Então eu vou dar a argumentação que vocês estão querendo ouvir. Eu vou dizer por que eu estou aqui. Ele não se intimidou, né? Não se intimidou. E falou... Não omitiu nada. Ele falou o que tinha que ser falado. De Jesus. A gente tem que saber quando fazer e quando não fazer isso. E eu acho que como fazer também, né? Boa. Quando e como. Demais, hein? Bem interessante. Tem alguma impressão que você queria compartilhar, ou Jaque? Não, pode Você tirou aí? É isso aí. Então, Paulo teve lá diante, né, da galera também, dos líderes, dos imperadores, dos reis. E isso vai acontecer de novo, hein, gente? A gente tem recurso, às vezes até receio, vergonha de compartilhar nosso testemunho, porque a defesa de Paulo nada mais é do que o testemunho dele. Como é que ele se encontrou com Jesus, né? E eu queria até pedir ao pastor Márcio aqui, porque a lição tem se proposto assim, sabe? Sempre fazer um contexto da história, né? Da experiência do protestantismo no mundo, como é que eles lidaram com a liberdade religiosa e quando muitas vezes se tornaram de perseguidos, se tornaram também em perseguidores, né? Uma nova comunidade se forma. Aonde se formou, pastor Márcio? Como é que foi essa comunidade? E como é que eles se tornaram também um exemplo a não ser seguido? Aqui conta sobre o povo inglês, né? Que eles começaram a olhar então para a América do Norte como um lugar de refúgio. De liberdade. De liberdade. Não teria perseguição como estava tendo na Europa, né? Aqui tá tranquilo, vamos para lá. Vamos para esse lugar. Então, eles foram chamados de puritanos, né? Conservadores, legalistas, enfim. Aqueles, assim, na risca da lei. Que me lembra muito os judeus e o povo, né? E aqui diz que esses puritanos, eles começaram a estabelecer uma forma teocrática de governo, imaginando que formariam um novo Israel. Olha só o que os camaradas estavam querendo criar. Então, eles chegam a Massachusetts. Rapaz, eu saí pra falar esse nome aqui, hein? Massachusetts. E eles criaram lá regras como eles começaram a exigir frequência regular na igreja. Imagine, cara. Não, se não for... Perseguição. Chicote neles. Nossa, imagina que situação, hein, cara? Imaginando. Eles estão sendo perseguidos lá na Europa. E agora estabelece uma nova comunidade e agora começa a criar leis para obrigar o povo a ir para a igreja. Eles estavam sendo... doideira. Você vê que as 3 lições aqui, 6, 7 e 8, elas vêm trazendo esse contexto real, né? Uhum. Pessoas se impressionavam com algumas coisas, não concordavam com algumas opressões. E aí, quando tem a oportunidade de fazer correto, eles oprimem igual ou pior. E a gente viu isso na lição 3 também, né? Justiniano, que foi um imperador romano, que ele fez a mesma coisa. Constantino e Justiniano. A pessoa que não ia pra igreja, pro lugar que era pra adorar lá, também era considerado herege. Então,
a história se repete, né? E pra gente ampliar aqui, rapidinho... E tinha outro detalhe que os puritanos aí, perdão, o que eles estabeleceram mais como obrigatório? Então, o interessante é dizer que eles estabeleceram como leis, viu? Não é uma coisa assim, não, era lei. Se você, exigiam frequência regular na igreja, pagamento de dízimo... É uma pessoa obrigatório. Tem que pagar, era uma lei. É igual hoje aqui na nossa realidade, você precisa pagar seu IPTU, seu IPVA, porque senão vai dar ruim. Aí ele fala assim, os legisladores declararam blasfêmia, feitiçaria, adultério, homossexualidade, adoração a outros deuses e recusa do batismo infantil como ações puníveis de morte. Olha onde chegaram. Os caras chegaram a criar a primeira lei. Vamos embora da Europa porque nós estamos sendo oprimidos. Chegam lá e criam uma religião. Vamos oprimir. E vamos oprimir. Cara, é muita hipocrisia. É uma nova comunidade que, um exemplo realmente, como o pastor Fabrício falou, de o que não fazer. Essa questão de imposição. Isso pode ser que muita gente foi adepta a essa religião. Sim. Esse novo Israel que eles queriam criar. Mas os que foram, com certeza, a maioria não foi por amor. E é interessante, porque aqui Roger Williams, né, que era um dos membros da igreja, dos puritanistas, né, ele era imigrante, inglês também, né, e foi inicialmente chamado para pregar em um dos cultos lá, e ele começou a pregar que deveria haver uma separação entre Estado e religião. Sim. Que ele foi considerado, por defender isso, herege também. Herege. Imagina, ele tentando deixar claro, gente, não dá para misturar as coisas. Religião é uma coisa, Estado é outra. Não vamos ficar usando o Estado para poder fazer o povo adorar a Deus, que não dá certo. E ele, por defender isso ferrenhamente, isso lhe custou a sua própria liberdade. Só queria ler um trechinho aqui também. Olha que interessante. Na parte do contexto aqui de domingo, aquela partezinha azul, né? Que fala, evidentemente, os puritanos foram para os Estados Unidos em busca de liberdade religiosa para si mesmos, mas não para os outros. Interessante, né? Não corremos o mesmo risco? Eu quero para mim. Vixe. O que é bom para mim pode não ser para você, mas você vai ter que fazer igual. E é fácil cair nessa, hein, pastor? É fácil. Verdade. Então, isso aconteceu no passado e fica aqui, né? Pra gente também ficar pensando, né? A gente quer mesmo liberdade para todo mundo. Na escola, no trabalho, lá na minha comunidade, no nosso bairro. A gente, às vezes, não olha atravessado para alguém que... plantaram aí, foi uma igreja agora aqui, vai cantar aqui todo o tempo. Tá? E será que você também não está incomodando lá com a sua igreja? Para outras pessoas? Trazer para próximo de nós, né? E não queremos direito para os outros. Queremos liberdade para a gente crer, né? E guardar o dia do Senhor, o sábado. E às vezes não queremos que os outros também tenham o mesmo direito. Liberdade religiosa pregada e ensinada pela igreja adventista é para todo mundo, para todo credo, qualquer pessoa, preto, branco, rico, pobre, não importa. Então é muito importante que garanta nossos direitos, mas também que isso garanta direito dos outros, inclusive de pensar diferente da gente. Era o que Cristo fazia, era o que Paulo fazia, e é o que ele convida a gente também a fazer. Você fez até lembrar diferente do que os puritanos fizeram lá. Você fez até lembrar de uma música de um pastor chamado Márcio Paz, que fala: livres para adorar ao Senhor. A música oficial da religiosa na América do Sul, viu, gente? Só em Caeiras mesmo, cara. Em Caeiras pro mundo, hein? Jaque, você tá muito quietinha, Jaque. Fantástico demais, vai hein? Vai chegar minha vez aqui. Vai chegar agora, né? Então vamos lá, gente. Então, importante. Achei legal isso aqui, ó. Aqui, olha. Williams garantiu que essa nova colônia jamais exigiria que os cidadãos e líderes pertencessem a determinado grupo religioso. Ninguém é obrigado a fazer parte de um grupo religioso. Imagina, obrigado a cultuar, obrigado a dizimar, não faz sentido isso. Você não obedece por amor, né? Por obrigação. Certeza. E aí distorce o que Deus estabeleceu, né? Venham e obedeçam por amor. Aquilo que era para ser uma nova comunidade se tornou apenas uma réplica do que eles passavam lá, em outro lugar. Vamos lá agora, chegamos à parte do Compreendo, na segunda-feira. Houve muitas acusações civis e religiosas que Paulo enfrentou. E eu queria que você tentasse destacar e expandir um pouco mais a compreensão do tema de segunda-feira aqui pra gente, Jaque. Ajuda a gente aí, por favor. Lendo um pouquinho aqui, diz, né, que Paulo, ele sofreu abusos em muitos lugares que ele visitou como missionário e certamente valorizava a liberdade religiosa onde quer que ele encontrasse. Ele atuou em Corinto por mais tempo do que qualquer outra cidade. Em parte porque lá tinha liberdade religiosa e ele também se sentia como? Protegido. Aqui fala, né, que Gálio
Tá certo, né? Ser um procônsul. Procônsul. Exato. E ele sabia distinguir ali, né? Separar o que era leis civis das leis religiosas. O que os líderes judeus não conseguiam entender, não conseguiam separar. Que ridículo, né, O cara? povo trazia... Quem era para entender não entendia. E quem aparentemente deveria ser um neófito, pagão, que não deveria entender, era o cara que era mais coerente com aquilo que a gente, como cristão, deveria entender. Imagina alguém trazendo uma situação como a de Paulo para Galho, e Paulo falando assim: amigo, essa questão é religiosa, não é civil. Você quer que eu julgue aqui? Não. Questão religiosa. Religiosa. Civil. Então... Vamos saber separar, né? Pensa no barro de água fria, né? O povo, não, vamos lá porque a gente vai acusar e já vai dar certo. E o interessante por trás disso também, olha só, cara, e também não é de se admirar, né? A maldade do povo. Eu fico pensando, qual é o problema? E para quem não acredita no grande conflito, né? Qual é o problema de falar algo que está escrito? Problema nenhum. Agora a questão é que quando você fala algo que está escrito e é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva, ela transforma corações. Fizeram uma experiência, eu acho que não foi só uma vez, de colocarem livros seculares em uma prisão por 6 meses, e depois nos próximos 6 meses tiraram esses livros seculares e colocaram a Bíblia. E para analisar qual o resultado que esses livros dariam. Os livros seculares auxiliou um pouco esses prisioneiros, mas a Bíblia transformou o coração. Ou seja, o mundo sabe o risco do poder da palavra. Por isso que essa questão, eu perguntei, mesmo estou respondendo, né? Por isso o risco que eles sabem que passam quando é falado o que está escrito na palavra. Interessante, né? Quando ele foi acusado, né, por acusações aparentemente religiosas, né, que foram para uma instância civil, todas as vezes que foram levados os argumentos, né, das acusações, todos que participaram, seja o procônsul, seja também aqui foi mencionado Festo, né, e Agripa, o rei Agripa, eles consideraram Paulo inocente, porque não eram assuntos civis. Então, é muito importante que a gente tenha claro para nós, né? Às vezes até Paulo, até no livro de Coríntios, recomenda que os irmãos resolvam questões religiosas, não na vara civil, mas na igreja. E quando a gente traz assuntos religiosos, leva para o civil, a gente está causando o próprio nome de Cristo. Isso revela o quanto a gente é imaturo, o quanto a gente, às vezes, muitas vezes, não tem essa distinção clara na nossa mente, né? Para resolver o que tem que ser resolvido na religião, na igreja, e aquilo tem que ser resolvido com demandas civis, né? Interessante aqui que o próprio Paulo, olha o que ele diz, né? Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Ele tinha tanta certeza que seria inocentado, que não fez nada, que ele colocou a vida dele em risco ali. E a compreensão dele sobre a lei religiosa era muito clara, né? Ele sabia o que era crimes cometidos para a parte civil, né, para o império, para também a parte religiosa. Essa compreensão também tem que ser muito clara para a gente que é cristão, especialmente. Paulo valorizava muito a liberdade religiosa. Ele era muito estrategista, ia para os melhores lugares. Cara, os Coríntios era um lugar estrategístico, era um porto, né, um lugar aberto, e ele aproveitava muitas pessoas para pregar o evangelho. Então fica aqui a lição pra gente. A gente tem tantas oportunidades onde a gente trabalha, no bairro que a gente está, na cidade onde a gente está, né, na nossa faculdade, na nossa universidade, e às vezes a gente não aproveita. Às vezes a gente, ao invés de aproveitar essa liberdade que temos, a gente fica lá meio que acanhado. E às vezes até participa, né? Ou com medo de ter algum tipo de resistência. Sabe o que eu vejo muito acontecer? Eu penso que os jovens, falando dos jovens em geral, eles têm muita vontade de falar sobre Deus. Mas por que muitas vezes não falam? Porque tem medo de falar coisa errada. Não tem conhecimento devido. Ou seja, quando você tem sabedoria do que você vai falar, você tem certeza que você vai falar, você não tem medo de falar. E eu diria até outra coisa, pastor Márcio, às vezes também o medo está por trás de tudo isso, né? O medo de ser rejeitado, o medo de ser contraposto, o medo de ser contra-argumentado. E aqui é uma lição de Paulo, para nós também, da Bíblia, de Jesus também. Nós temos a liberdade de falar e a pessoa tem a liberdade de aceitar ou não. Exatamente. Ao invés de ficar preocupado se a pessoa vai ser convencida, se ela vai contra-argumentar, se ela vai te rejeitar, se ela vai, te expulsar. Essa não é a sua preocupação. Nosso dever é anunciar, né? Testemunhar e deixa as pessoas decidirem por elas ou decidirem mesmas, né? É o que Cristo fazia. A gente não vai convencer ninguém. E essa compreensão da liberdade religiosa deve nos dar essa paz. Eu tenho liberdade, então vou aproveitar.
Mas se a pessoa vai aceitar ou não, é outra história. Deixa a pessoa aceitar ou não. É saber exatamente qual é o nosso papel, né? Nosso papel é anunciar. A liberdade religiosa vai nos ajudar a ter compreensão do nosso papel. Não é convencer a pessoa. Quem convence é o Espírito Santo, né? E uma dica. Quando a gente passar esse trabalho todo para anunciar e alguém aceitar, aceita também, pelo amor de Deus. Não vai atrapalhar o processo do Espírito Santo. É isso aí. Por favor. Teve uma treta no tempo atrás sobre aceita. Não, a gente aceita as pessoas. A gente ora tanto para alguém se converter numa semana de oração, a pessoa fala, eu aceito Jesus. Ah, você não tá pronto. Não, mas você não tá pronto ainda. Mas, rapaz, você acabou de orar e a pessoa aceitou, então o Espírito Santo fez alguma coisa errada aí. Apoie, né? E respeite a liberdade da pessoa de aceitar ou não. Ela que conhece a experiência com Deus. E cabe a nós que já conhecemos ajudar, animar, ajudar a pessoa a crescer, orientar, etc. né? Direitos civis. E aí, Richard? Nós temos direitos civis ou não? O cristão tem algum direito civil? Afinal, a gente é cidadão do reino e tal, algumas coisas assim, né? Então, assim, a gente não precisa ter direito nenhum aqui na terra, não precisamos ter documentação. Quando a gente é ofendido e tal, não podemos recorrer, porque, né, a gente é cristão, não precisa ter direito civil. É isso mesmo? Então, aqui tem ou não direito várias civil? coisas importantes aqui. A primeira é só contextualizando, né? Paulo, ele era romano também, tinha cidadania romana, né? Então, em vários casos, ele foi condenado pela cidadania que ele tinha de ser judeu, mas ele poderia ter contestado e falado, eu sou romano, então eu não mereço... Dupla cidadania. Isso, eu não mereço ser açoitado, ser espancado, ser aprisionado, porque eu sou romano. Mas várias vezes aqui, ele não falou que era romano. Ele cedeu da sua cidadania. Ele deixou acontecer. Só que teve um evento que não. Teve um evento que ele apelou até a última instância do direito romano ali para ele não ser julgado pelos judeus, porque ele sabia que a vida dele estava em risco. Não ser julgado por um julgamento injusto, né? Injusto. E aqui tem algumas coisas importantes, né? Deixa claro que a gente deve exercer o nosso direito. Só que a gente não deve exercer o nosso direito quando o direito do outro é cerceado. Quando o direito do outro, a gente acaba tirando o direito do outro. Acaba condenando o outro de alguma forma. E aqui tá escrito assim, ó. Calma aí, vamos achar. Respira. Tá tudo. Eu anotava a resposta de Paulo, achei bem legal isso aqui também. Não sei se você estava procurando. Paulo apelou à mais alta corte. Foi... Bom, enquanto você acha aqui, Paulo, ele menciona essa questão dos direitos, né? Achei bem legal quando você falou assim, rapaz, olha, quando a gente exerce nosso direito e ele ofende o direito do outro, a gente está, na realidade, não está exercendo a nossa liberdade religiosa, né? E sim. Paulo, achei bem legal, a Alessandra tem uma pergunta, achei muito legal essa pergunta, né? Qual era o propósito de Paulo ao usar sua cidadania romana, se não era meramente para se proteger? Então, Paulo, ele não queria ir para Cesareia, para ser julgado, né? Voltar para lá, porque ele sabia que no caminho a ideia era matarem ele. Então ele prefere garantir, né, o seu direito. Viver mas mais. Mas afinal de contas, será que Paulo estava no fundo, só querendo garantir a sua proteção? Não. Você percebe claramente que Paulo, ele faz uso do seu direito, ora ele não faz uso, ora ele faz uso do seu direito, para garantir que a mensagem que ele foi chamado para pregar alcançasse a todos. Ela não seria rompida. Achei legal isso, né? Paulo queria direito, ou qual era o propósito dele existir direitos para ele? Porque ele queria garantir que a pregação cumprisse o seu objetivo. Como falar com os magistrados sem chegar até eles? Já pensou, cara? A parte que eu tava tentando achar não tá bem na quarta-feira, na terça-feira, mas tá na quinta, tá? Sim. Assim, ó. Os cristãos devem defender os seus direitos apenas quando essa postura beneficia os outros ou protege seu serviço a Deus, nunca custa de causar prejuízo a quem quer que seja. E é uma coisa que a nossa realidade, que a realidade humana não defende. Defende assim, se coloca o seu direito sobre as outras pessoas. Você tem que ser beneficiado. Você tem que estar no conforto. Você tem que ser feliz. Mesmo que a sua felicidade, que o seu conforto, que a coisa que você vai defender ali prejudique as outras pessoas. Aí não é direito, né? E não é direito. E Paulo, ele foi na contramão disso. Mesmo ele sendo, às vezes, julgado erroneamente, mesmo ele sendo mal
maltratado, espancado, açoitado, ele deixou o seu direito para defender o evangelho de Cristo, de alguma forma. Não é direito, você falou aí, e soou também como não é certo, né? Não é direito alguém ser prejudicado para o meu benefício, ou seja, não é correto isso, que isso aconteça. E eu acho assim que Paulo tinha esse tato, sabe? Essa habilidade, essa capacidade de discernir quando exigir e quando não exigir. Óbvio que ele estava com Cristo, né? Conectado com Cristo. Intimidade, né? Eu achei isso fantástico. Ele demonstrou uma habilidade extraordinária que todos nós cristãos também deveríamos ter, né? Discernir cuidadosamente entre o momento em que se deveria abrir mão dos seus direitos e quando deveria recorrer, protestar e até apelar. E esse bom senso, essa habilidade, a gente só vai ter se a gente estiver focado. Claro, essa liberdade vai me dar direito a quê? No caso dele, a liberdade de poder cumprir a sua missão, de cumprir com a pregação que Deus confiou para ele, né? Ele usava seus direitos para testemunhar da sua fé. Isso que eu achei fantástico, né? A experiência de Paulo. Eu admiro muito a ousadia de Paulo. E eu estava ouvindo você falar, e a gente está falando tanto dele, né? E eu sei que você entende, mas só para reforçar, a gente não está endeusando ele, não. Sim. Estou admirando as atitudes dele. E principalmente a ousadia dele. De literalmente ter um encontro com Cristo, entender o seu chamado e viver literalmente, totalmente para aquilo. Paulo entendeu tanto. Ele deixou tudo, cara. Ele abandonou tudo. Ele abandonou, inclusive, aquilo que ele acreditava. E agora ele é tão ousado a ponto de falar naquilo que ele crê para os maiores líderes da época. Não, e ele chegou a falar assim, me imite como eu imito Jesus Cristo. Porque ele sabia o quanto ele falava com uma certeza. Com uma certeza da fé dele, do jeito que ele tratava as coisas, ele fez com convicção, né? Eu acho que outro ponto importante aqui é que, assim como a lição mencionou isso aqui, achei bem legal, né? Assim como Paulo chegou, né, a testemunhar a sua fé em tribunais, diante de reis, imperadores, tribunal de Roma, né? A Bíblia já antecipa, né, que através da experiência dele e de tantos outros, o povo de Deus nos últimos dias enfrentará a mesma situação. Então nós não deveríamos ficar assim, como é que pode levar um cristão lá para ser julgado? Não deveríamos nos assustar ou já está escrito, ficar assim, surpreso. Você viu o que aconteceu lá? Nossa, tem que apelar foi preso e tal. Pro Supremo Tribunal. Um dia desse, um adventista foi lá para garantir um concurso que ele fez. Ele fez o concurso, né, federal, e aí foi ser inclusive julgado no nosso Superior Tribunal Federal, né? A Suprema Corte. E aí foi lá e ele ganhou. Para não trabalhar no sábado. Amém. Então foi testemunhado de que e foi entendido, o entendimento de todos os juízes lá, de que era questão de liberdade religiosa, de consciência. Ninguém podia ferir aquilo. E mesmo que ele tenha passado no concurso, o governo era obrigado a dar ele a liberdade de trabalhar e não ferir a sua consciência, a sua consciência, a sua fé. Então é muito interessante, né, quando a gente tem essa compreensão. Sim, amigão, o povo de Deus, os jovens, você que está aqui nos ouvindo, possivelmente na volta, nesses dias que antecedem a volta de Jesus, será chamado, desafiado. Por isso que é tão importante, pastor Márcio tocou num ponto importante, a gente ter razão da nossa fé. A gente não ter vergonha da nossa fé, a gente não perder a oportunidade de compartilhar a nossa fé, especialmente quando temos liberdade, porque quem faz isso em liberdade seguramente terá mais condições de fazer isso quando estiver sob pressão, sob perseguição. Então é importante que a gente aproveite todos os jeitos possíveis que a gente tiver agora. Para quê? Para poder a gente ficar sentindo melhor do que os outros, garantir nossos direitos pessoais? Não, para que o evangelho, para que o reino cresça e alcance outros corações. Amém. Caminhando agora aqui, gente, esse equilíbrio precisa ser real na minha vida, na tua vida, em tudo que a gente faz, em tudo, pode ser na demanda de uma multa, em tudo, na escola, na faculdade, no trânsito, na feira. Não abra mão, tá bom, do seu desejo profundo e sincero de poder usar os seus direitos, sim, mas para pregar o evangelho. Viu? Deixa eu falar só mais um negocinho aqui. Questão de fidelidade, né? E aqui é diretamente para os jovens. A lição não é só um bate-papo, mas é aplicação para a vida. Vale a pena ser fiel? Sim, sempre. Porque a fidelidade é a maior forma de testemunhar. Então, não abra mão de fato. Mas a questão, né? Aqui em São Paulo, a gente tem a lei que nos ampara referente a estudar na sexta-noite, na questão do sábado, né? Não estudar e tal. Então, não abra mão de nada. Porque quando você abre mão, você não está levando só a tua situação isolada como mau testemunho, mas o nome de Cristo, o nome da sua igreja. Quem você representa. Quem você está representando. Então, é algo muito maior, além de você, além de mim. Então, ser fiel é a melhor forma de testemunhar.
Ok, palavra-chave da semana, gente, não poderia ser outra, né? A palavra-chave da semana é direitos. Eu queria, começando aqui pelo pastor Márcio. Vamos lá. É o pastor Márcio, vamos lá. Qual é a palavra-chave que você queria destacar pra gente aqui, pra agregar na nossa rede semântica? Qual é o texto que você queria compartilhar com a gente? Vamos lá, pastor Márcio. Minha palavra-chave é resiliência. E o texto que eu escolhi foi Atos, capítulo 16, verso 16. Esse capítulo aqui fala do momento da história onde Paulo e Silas estão fazendo a segunda viagem missionária em Filipos. E ali eles são presos, são espancados em praça pública. E o verso 25, ele fala o seguinte, vou ler aqui para vocês. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos ouviam. Paulo e Silas sabiam do que iria acontecer, eles sabiam que iriam sofrer, e quando eles estavam aqui na prisão, e das piores prisões que existiam na época, lá no cárcere interior, a Bíblia fala, Paulo e Silas, eles louvam a Deus. Por isso que eu escolhi a palavra resiliência. Porque eles deram a volta por cima. Eles conseguiram voltar ao estado normal, mesmo dentro da dificuldade. Você consegue também fazer isso. Então, Paulo e Silas, para mim, é um grande exemplo de resiliência. E por isso que eu escolhi essa palavra. Imaginando se eles estivessem lá, né? Injustiça, como é que pode? Gritando. Imagine o impacto que foi sobre os presos e sobre o próprio carcereiro, né? E sabe o que é interessante também? Se você ler o início do capítulo 16, você vai perceber que eles estavam querendo ir para um local e o Espírito Santo falou assim, não. Não. Ah, então a gente vai para outro. Não também. A gente vai para Ásia, vai para Bitínia. Não. Então a gente vai para onde? Deus concedeu um sonho a Paulo e falou assim, ó, né? Você vai para outro lugar. E eles foram sabendo que Deus literalmente enviou. Só que chegou lá no meio do caminho, espancado em praça pública. Depois vai preso. E aí você fala, mas rapaz, será que Deus ia me mandar para um... mesmo? Era aqui mesmo, Senhor? Será que era a voz de Deus mesmo? Será que é Deus falando? Não, então... e quantas vezes acontece isso com a gente, né? Deus faça isso. Mas aí vem repreensão, vem julgamento, vem um monte de coisa acontecendo. Será que Deus tá comigo? O que tá acontecendo? É que no início a gente não entende, mas no final a gente entende, compreensível. Né? Exato. Imagina, aquela noite ali, uma família inteira foi salva, né, cara? Só pela postura deles, né? Caramba. E antes, a família de Lídia, né? E o interessante de Filipos, as duas famílias que ficaram para continuar a igreja de Filipos, que foi a igreja pioneira ali, foram a família de Lídia e a família do carcereiro, o qual ele salvou. Sensacional. Levou a oportunidade de salvação. Testemunhou ali, né? Resiliência. Isso aí. Direitos. Fantástico, nem que você abriu mão do seu direito para poder ser uma bênção para outros. E agora, Jaque, qual é o teu texto, tua palavra? A palavra é abnegação. O Boa. texto está em Filipenses 1, do 12 a 14. Diz assim: Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombroso a palavra de Deus. Então aqui eu achei incrível e fantástico esse texto, porque fala da abnegação, né? Abnegar-se a si mesmo, seguir aquilo que Deus estipulou e propôs para você. E é difícil. É difícil deixar os seus costumes, abnegar algumas coisas que você quer. Direitos, né? Os seus direitos, exatamente, para seguir aquilo que Deus tem um propósito maior e preparado para você. O famoso, para seguir a Cristo, você tem que negar a si mesmo. Exato. As próprias vontades. Tem coragem de deixar para trás os seus gostos para fazer o gosto de outro, que simplesmente é Deus, né? E aí? Top demais. Abnegação, resiliência. E você, qual é o teu texto? Qual é a tua palavra, Richard? 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quando você olha esse texto aqui, dá um tom de presunção, né, de Paulo, uma certa soberba, arrogância. Como ele pode falar assim, eu combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada. Mas quando a gente falou com tanta certeza, né, que fez aquilo que era para ser feito, mas eu acho que é a certeza que o próprio Jesus dá. Aqui fala que ele é um reto juiz,
que quando a gente realmente guarda os seus mandamentos, faz o que tem que ser feito, a gente pode ter confiança que ele também nos dará a recompensa, que é a coroa da justiça. Amém. Então que a gente possa pegar essa força, essa resiliência, essa certeza, essa fé de Paulo e colocar na nossa vida. Viver uma vida reta para que um dia possamos falar isso também. Você vê, né, lendo a história de Paulo depois da sua conversão, o quanto ele sofreu. Ele naufragou, ele foi picado de bicho, ele quase morreu, ele foi espancado, ele foi preso e tal. E eu até há um tempo atrás eu fiz uma frase referente a todo esse sofrimento e quero compartilhar com vocês, que fala assim, ó: bênção não é quando tudo vai bem, mas bênção é quando o propósito divino é alcançado através de você. Então, quando Deus ele envia você para algum lugar, você tá, tô sofrendo aqui, entenda. Bênção não é quando tudo está indo bem, mas quando através de você o propósito divino será alcançado. E no caso de Paulo, aqui, questão de Filipos, 2 famílias foram salvas. Então, humanamente, parecia que não estava indo bem, mas eles entenderam depois que o propósito divino foi alcançado através da vida deles. Foi alcançado. Amém. Bom, a gente falou aqui de direitos, né? A gente tem direitos de testemunhar livremente hoje, temos privilégios, né? De exercer a nossa ida e vinda, né? Isso nos dá direito de viver uma vida com liberdades ainda, por enquanto, e devemos usá-las enquanto a gente puder, né? Direitos também garantem proteção, né? Garantia, oportunidades, né? Para pregar o evangelho, como ele mencionou agora há pouco, né? E também nós precisamos, mais do que nunca, né? Acho que a lição importante fica aqui pra gente, né? É a gente ter esse equilíbrio. E não vai ter de outra forma. O que aprender com Jesus, o que aprender com o apóstolo Paulo, né? É essa capacidade de submeter, não é? A vontade de Deus, a guia do Espírito Santo, né? Mas quando Cristo falava assim, vou ter que ir para Jerusalém. Os discípulos, Jerusalém, vou te matar lá. Não, eu tenho que ir lá. Eu vou. Eu vim, eu vou preciso, salvar. né? Eu vou entrar lá, com o jumentinho e tudo. Entendeu? Porque ele sabia o que iria fazer. Então, esse equilíbrio a gente só vai ter se a gente estiver submetido a nossa vontade ao Espírito. A gente, Paulo e Silas, não, o Espírito está mandando para cá, não é para cá. E a gente vai. Mesmo que isso às vezes nos custe, né? Sofrimento, chicotadas e aparentemente o abandono de Deus. Mas quem decide colocar ou submeter os seus direitos a Cristo e até abrir mão deles quando for necessário, ele sempre vai ver, né, o propósito de Deus acontecendo e vendo que realmente Deus ele tinha um plano, né? E Paulo tinha isso muito claro na mente dele, né? Fazia muito sentido para ele, né? Essa questão de ter essa compreensão clara a respeito de como era essa relação entre exercer e não exercer os seus direitos. Na parte de compartilha aqui, eu queria terminar caminhando já para o final aqui a lição, e até pedindo aqui a ajuda do pastor Márcio, né? Para que ele tentasse dar para nós aqui um vislumbre, né? Do que como ter esse equilíbrio, né? De exercer ou não os nossos direitos. Então vamos lá, mais uma vez eu admiro Paulo. A gente até estava conversando aqui antes da gravação, as atitudes dele referente ao evangelho. Ele estava em Corinto e em um momento o povo começou a desconfiar dele, que ele estava só trabalhando para ganhar dinheiro, porque ele mesmo falou interesses, né, na visão deles. Ele mesmo falou, aquele que trabalha na obra, viva da obra. Viva da obra. E as pessoas começaram a desconfiar. E ele faz o que então? Ele começa a vender suas tendas, porque ele era fabricante de tendas. Ele falou assim, ó, eu nem quero mais agora dinheiro de vocês. Eu vou vender as minhas tendas pro meu sustento. Nunca quis, né? Para que vocês entendam, o meu propósito aqui não é ganhar dinheiro, e sim expandir o reino. Então, essa questão aqui na quinta-feira, eu vejo muito de ele abrir mão dos direitos, porque era direito dele ganhar da obra, viver da obra e ganhar da obra, mas para não ser pedra de tropeço, ele resolveu abrir a mão. E eu lembro que ele disse para os próprios coríntios, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 32 e 33, ele falou assim, ó: não, vocês não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Ele estava sempre preocupado com a salvação do próximo. E se isso custasse abrir mão de um direito próprio, ele abriria a mão. Eu não quero ser pedra de tropeço. Então, primeiro, e é o que é interessante, né? Representa muito o que Jesus fazia também aqui, o que ele está fazendo. Antes dele pedir algo para você, ele já estava fazendo. Então, abra a mão das coisas, não seja pedra de tropeço.
Tô te pedindo, mas eu já abri mão. Eu já estou fazendo Eu aquilo, já né? estou fazendo o que eu tô te pedindo. Eu me lembro muito do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, Jesus fala: bem-aventurados os pacificadores, os misericordiosos, os puros de coração e aqueles que são perseguidos por causa da minha justiça. Então, muito da atitude de Paulo, acho que refletia, ele vê a atitude de Jesus. O que é ser pacificador? É mesmo que você esteja certo, muitas vezes, mas você pacificar, não, tá tudo bem, tá tudo legal e tal. Você ser misericordioso é você perdoar, mesmo que talvez a pessoa não te peça perdão. São coisas difíceis para nossa natureza humana. E se né? você olhar o próprio ministério de Cristo, ele mais perdeu do que ganhou. Humanamente, olhando humanamente. Ele se sacrificou inteiro, né? Deixou toda a sua glória e tudo mais. Até a sua divindade. Uma ovelha muda, né? Só que o propósito de tudo isso, às vezes a gente não quer ceder em nada. Num casamento, na igreja, alguma coisa. Por que não? Porque eu tenho os meus direitos. Já fez o projeto. Não, já tá aí o planejamento do ano inteiro, aquela coisa toda. Olha o trabalho que eu tive. Se o que eu for fazer tá irritando meu irmão, eu já tô sendo uma pedra de tropeço. Eu sei que isso é muito delicado. Sim. Mas é uma realidade. Então, escolher perder é escolher salvar, cara. Nossa. Então é isso também. Top demais. E olha que interessante aqui, né? Sempre que Paulo tomava uma decisão, ele estava mais preocupado com o impacto final da sua escolha. Sim. Que teria sobre os outros e com a preservação dos seus próprios direitos. Então, é o que vocês comentaram. Ele estava preocupado com os outros do que com os direitos dele. Salvação, né? Ele tinha entendido o chamado. Cara, e teve uma coisa que me impactou muito. Fala que Jesus e Paulo, na maioria dos seus julgamentos, eles ficavam calados. Nossa. Mas por que eles ficavam calados? Porque no seu ministério eles falavam muito. Então, quando as suas ações falarem mais do que qualquer coisa, quando você for julgado, apontarem o dedo pra você, você não precisa ficar se justificando. Sim. Porque as suas ações e comportamentos são maiores do que aquilo que eles estão falando, né? Sensacional. Extraordinário, né? Então, gente, aqui, ó... Tá acabando, né? Essa parte aqui, o tempo acabou já, gente. Olha, foi fantástico, hein? Mas, olha... Paulo, às vezes, acho que a parte mais linda que eu achei aqui na parte que também em Coríntios, né, que tinha um episódio lá, o pessoal tava criticando quem comia os animais que eram oferecidos no mercado e que eram oferecidos aos ídolos. Resumindo, era assim, ó, o pessoal ia sacrificar o animal a um ídolo, e ele sacrificava, derramava o sangue, pegava o animal, né, levava no mercado e vendia. E aí tinha cristãos comprando, e aí alguns outros grupos de cristãos olhavam assim: rapaz, vocês estão adorando aos ídolos, comprando esses animais aí que foram sacrificados a ídolos. E os animais eram limpos, né? Não eram um porco ou coisa parecida. E comer, teoricamente, não ia afetar em nada. Conselho de Paulo: não comam. Se isso vai causar escândalo, o irmão vai ficar pensando, com dúvida, não comam. Por muitas vezes ele falou, né, e repetiu e nos ensinou, né? Olha, você pode fazer qualquer coisa, você pode, é direito seu. Tudo me é lícito. Mas nem tudo te convém. Vai afetar, vai ajudar, vai agregar. Mas eu quero usar tal coisa no meu corpo. Vai ajudar mesmo? Vai fortalecer a fé de alguém? Será que você deixar isso de lado não vai destruir você? Vai fazer você sentir melhor, humilhado e tal? Então Paulo estava muito preocupado. Paulo valorizava direitos, privilégios e liberdades, mas valorizava mais ainda a salvação das pessoas. E essa era a essência do seu ensino. Então, nossos direitos, eles sim existem, mas nós nunca jamais iremos perder quando a gente lutar pelo direito de outra pessoa. Sim. Então, é interessante demais, assim, a forma como Paulo tenta dizer para nós qual deve ser nossa motivação. Nossa motivação tem que ser sempre o final de tudo. Fazer com que a gente não atrapalhe ninguém e seja uma motivação para alguém encontrar a salvação em Cristo. Toda essa questão de perder, ela é muito humana, né? Porque a gente fala assim, não, se eu ceder, eu tô perdendo. Mas o próprio Paulo também diz, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. E perder a salvação, ou seja, perder... O nosso grande desafio, como Paulo, e pensando pelo exemplo máximo de Jesus, é saber quando a gente ficar calado, quando a gente falar, quando defender, quando não defender, quando buscar o seu direito, quando não buscar. E isso você só vai ter, assim como Paulo, Silas e Jesus, nosso Salvador, só
com a guia do Espírito Santo. Terminando aqui, gente, falando aqui sobre a natureza, nossa comissão, eu queria ver considerações finais de vocês aqui, rapidez aqui, Pastor Márcio, conselhos finais, algum destaque final aqui. Vamos chegar a um consenso na nossa lição aqui, né? Os apóstolos sofreram extremamente, né, torturas por causa da dolorosa posição em que foram postos, mas não reclamaram. O que você tem a dizer, considerações finais, para alguém que está passando por alguma perseguição, opressão, rejeição, às vezes está sendo até de certa forma, né, exposto, né, por aquilo que acredita, né, por sua fé? O que você diria a essa pessoa, já que a Bíblia diz que os apóstolos, por mais opressão e perseguição dolorosa que tiveram, eles não reclamaram? Considerações finais, que conselho você daria para os nossos jovens aí? Quando eu aceito o chamado de Cristo e quando eu aceito a Cristo, eu estou recebendo tudo. Do contrário que o mundo pensa, que quando eu tenho que deixar algo material para aceitar a Cristo, eu estou perdendo tudo. Na verdade, eu estou deixando, muitas vezes, aquilo que está me separando dele. Então, assim, quando você aceita a Cristo, você aceita a missão. E quando você aceita a missão, você se preenche de Cristo. E preencher de Cristo é tudo, não são coisas. E nela inclui também, né? Exato. Sofrimento, muitas vezes. E aí, palavras finais, Jaque? Uma das coisas que eu achei bonita aqui é que no coração de Paulo, Silas, enfim, das pessoas que aceitam a Cristo, o amor preenche todo o espaço, talvez de, já que eu tô sendo perseguido, eu vou então me vingar. Não tem esse tipo de sentimento. O amor de Cristo preenche isso. E ao invés de você se vingar do irmão que talvez te tratou mal, vamos dizer assim, você faz o quê? Retribuir com amor. Nossa, essa é a postura de alguém que realmente abraçou, né, toda a natureza da missão ou da comissão de Jesus, né? Palavras finais aí? Eu vou falar da minha grande lição. Eu aprendi que quando você compra o evangelho, você compra uma filosofia, a filosofia de Cristo. Um estilo de vida. Um estilo de vida. E Deus fala assim, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas depois ele fala assim, um novo mandamento lhes dou. Ame o próximo como eu vos amei. E amar o próximo como Jesus amou, às vezes é nos sacrificar de uma maneira extrema, mas para ver o coletivo sendo transformado, sendo mudado, sendo beneficiado. E que a gente aprenda a não viver mais de forma individual, mas viver de forma coletiva. Que no curto prazo parece que a gente está perdendo alguma coisa, mas no longo prazo a gente vai ganhar a salvação eterna. O sacrifício de hoje vai trazer bons resultados. Vai trazer o resultado que é o mais extremo que nós podemos ter. Sabe o que eu lembrei? Toma tua cruz. Olha aí. Sempre tem uma trilha sonora. Segue a Cristo. Ai, gente, para concluir aqui com essa trilha sonora, gente, a severidade com que os carcereiros trataram os apóstolos não havia despertado neles ressentimento. Olha, Paulo e Silas tinham, achei isso fantástico, o Espírito de Cristo. Amém. E não o Espírito da vingança, né? A primeira lição falou sobre isso, né? O Espírito de Cristo. E realmente, o Espírito de Cristo não tem nada a ver com os valores, né, com os ressentimentos, com os sentimentos que a gente alimenta, bem diferente daquilo que Jesus sonhou e planejou para cada um de nós, né? Glória. Então Deus, ele desafia, convida todos nós, né, também a cultivar, alimentar, nutrir o Espírito de Cristo em nossa vida, para que a gente também tenha a mesma postura, as mesmas palavras, a mesma atitude que também houve em Jesus. Ora com a gente aí, agora pastor Márcio, vai lá, ora com a gente. Bora orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por nos ensinar tanto através da vida de um homem chamado Paulo, através da sua palavra. Nos ajude a sermos perseverantes, resilientes e entender realmente o nosso chamado. Amém. Nos ajude a cumprir a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, brother, mais uma vez. Obrigado. Valeu, aí. Gente. Muito obrigado, viu? Foi muito bom, viu? Obrigado, Richard. Obrigado, Jaque. Muito bom. E obrigado a você que está aí também em casa, que acompanhou, assistiu, ouviu esse podcast. Esperamos que você também seja motivado, animado a você também saber quando exigir, quando abrir mão dos seus direitos, que o equilíbrio, que o amor, que a motivação, que a resiliência, que havia também em Cristo e em Paulo, em Silas, em tantos que seguiram Jesus, também faça parte da sua vida. Amém. Lá na sua realidade diária, no seu dia a dia, no trabalho, no trânsito, entendeu? Quando alguém te ofender, na igreja especialmente, que você viva isso
e tenha o Espírito de Cristo como marca principal da sua experiência, que o Espírito de Cristo também seja seu Espírito a guiar a sua vida, tá bom? Não esquece de perseguir a gente nas redes sociais, acompanhe esse podcast também, a minutagem, compartilhe esse conteúdo e nos vemos em breve aí, viu? No nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!